means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Amigos para siempre. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amstel, todos unidos pela mesma paixão. Beba com moderação. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto e na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe em 3 corações. Boa tarde, estamos aqui na nossa, sei lá, 5ª aula, talvez, 3ª ou 4ª aula, por aí, gente. Estamos aqui com a Babi Frazão, que é uma pessoa muito querida, muito popular aqui em Brasília, e é uma chefe que se formou aqui no IESB e hoje dá aula no Centro Universitário DF. Isso mesmo. E também tem o restaurante Afeto. Isso. E nós estamos aqui convocando a Babi a utilizar um produto do Cerrado, que, na verdade, ela contou para mim agora que ela já utiliza. Então, tá fácil, né, Babi? Tá fácil. Então, eu queria uma salva de palmas aqui para vocês receberem a Babi. E eu venho provar no final. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer, uma honra enorme estar aqui, ser acolhida com tanto carinho, como ela mesma falou. E, assim, eu sempre sou recebida de uma forma muito especial aqui, né? Não só pelas pessoas, mas sempre o público é muito, muito caloroso. Isso, para mim, é um grande presente. Ela já me apresentou, eu sou a Babi. Eu tenho um restaurante que tem pouco menos de 1 ano, nós temos 10 meses, que se chama Afeto. Ele fica na Quito Arte, uma cooperativa no Lago Norte. Somos 27 box que atuamos com gastronomia e artesanato. Vários tipos de cozinha. As meninas ali do Iacina estão aqui também me prestigiando. Claude esteve mais cedo. O Trigo amanhã vai estar lá na Chapada apresentando também um menu, fazendo parte dos chefs que estão lá. E, assim, eu me sinto honrada de estar nesse espaço. Gosto muito, um espaço informal. Se vocês não conhecem, vocês vão gostar. E há 10 meses eu tenho o meu espaço, o Afeto. Atuo há quase 10 anos com docência, então sou professora de gastronomia há 9 anos. Trabalhei 8 anos no SENAC, depois eu entrei no UDF, trabalhei com o Henrique Salsano, que tem um estúdio pequeno, e desde então estou inserida. Desde que eu me formei, eu nunca fiz outra coisa a não ser estar inserida na cozinha. Fiz alguns estágios fora, voltei, e desde então é tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, sou mãe do Felipe e da Marina, sou casada, os meus filhos participam, são atuantes do meu dia a dia, não são cozinheiros, mas fazem de tudo, né? Eu acho que a autonomia, a independência, a segurança e o domínio, não só das habilidades da cozinha, começam desde pequenininho. Então, o incentivo é muito para que eles possam fazer e para que eles se sintam seguros dentro de onde eles estiverem. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês um prato do Afeto, uma sobremesa, na verdade. As pessoas perguntam assim, você é confeiteira? Eu falo assim, só um pouco. Sou confeiteira porque eu dou aula de confeitaria, mas no meu restaurante eu faço de tudo um pouco, né? Fui eu que criei os pratos, fui eu que criei as sobremesas, junto com outras pessoas, e eu tenho na minha rede de apoio muita minha família. Então, assim, estava contando para o Claude que meu pai, no início, eu fazia o croquete de vatapá, levava para ele e falou assim, ainda não está daquele jeito. E aí ele ia testando, ele ia me dando esse feedback. Minha mãe é assim, é uma cozinheira de mão cheia.
E, aos pouquinhos, eu sempre estive inserida dentro desse contexto. Uso muitas referências, eu acho que hoje a internet está aí para isso, para a gente buscar, para a gente alçar voos. E é nisso que eu me inspiro no meu dia a dia, na minha família. A comida do afeto é a comida da minha família. Eu digo que não é uma comida afetiva, ela é uma comida que tem laços. E quando você vai lá, você percebe isso. Minha cozinha é aberta. Nós estamos num lugar que não tem cozinha aberta, mas nós somos abertos, para que possa existir essa troca. Eu acho que não teria muito sentido eu ficar escondido na cozinha e eu gostar de ver o que meu cliente come. Então, assim, hoje eu trouxe uma sobremesa, que é o creme brulee de doce de leite, que a gente fez lá e é um sucesso, é, sem dúvidas, a sobremesa que mais sai, com o sorvete de baunilha do Cerrado. Lá eu não faço o meu sorvete, mas aqui eu vou fazer com vocês. Mas eu compro de uma pessoa que produz, que é a Sorbet, aqui em Brasília. Ela me fornece, eu conheço a Anitta, vou lá, converso com ela, e essa troca ela existe, do pequeno, como eu falei. Então, eu vou começar a falar com vocês. Podem perguntar, se vocês quiserem alguma curiosidade, fiquem abertos. E, ao final, se tiver um pouquinho de tempo, eu bato um papinho mais com vocês. Então, a gente vai para a técnica, que eu adoro falar disso, técnica. E, aos pouquinhos, vocês vão me perguntando. Podemos? Bom, aqui eu vou preparar o meu brulê, que tem uma base muito semelhante a um creme inglês, que é a mesma base que eu vou utilizar no meu sorvete. Tá? Só que esse creme inglês eu não vou aquecer. O creme inglês tradicional a gente aquece. Então, a gente mistura, faz uma temperagem, que é o que eu vou fazer no sorvete, e a gente cozinha lentamente até atingir uma certa temperatura. Aqui eu não vou fazer isso. Como eu tenho doce de leite, que é muito pesado, essa estabilidade do meu creme já vem com ele. Esse açúcar já dá essa estabilidade. Então, não corre o risco de talhar, nem de ficar com uma textura ruim. Vocês vão ver que pelo método direto mesmo, fazendo isso diretão, ele vai ficar numa textura muito gostosa, suave, leve. O creme brulee, ele não é um creme duro, denso, como um pudim. Ele tem que ser cremoso. Ele sai do forno ainda daquele, sabe aquela coisa de dar uma balançada? Então, aqui eu tenho creme de leite fresco, proporções iguais. Creme de leite fresco, leite e doce de leite. O meu doce de leite eu compro de um produtor, mas pode ser qualquer creme de leite, gente. Tá? Se vocês quiserem, ai, Bárbara, não tenho. Relaxa, pode fazer com o que vocês tiverem. Mas o ideal é que ele não seja aquele creme muito lisinho, porque ele vai dar textura. Se ele é um creme muito leve, eu vou precisar de mais gemas para coagular, para deixar isso mais denso. Ele não é duro, mas eu preciso da coagulação da gema para trazer uma cremosidade para esse preparo, tá bom? Então, o ovo aqui, ele traz essa função de coagulação. Então, eu coloco aqui leite, creme de leite fresco, e eu vou diluir. Vou misturar até isso aqui ficar uma mistura homogênea. Bárbara, posso mexer com mix? Você até pode. O cuidado que você tem que ter aqui é de deixar esse creme descansar um pouquinho antes de assar, para essas bolhas subirem e ele não ficar aerado. A ideia é ele ser um creme denso, não ter tanta aeração. Misturei, deixei homogêneo, eu vou entrar com as gemas. A gema ela tem o papel de dar cremosidade, ela vai dar essa parte untuosa que o creme brulee precisa. E também o poder de coagulação, é isso que não vai deixar meu creme brulee virar uma sopinha. Tá? Então, essa é a função do ovo aqui. Gente, eu posso fazer creme brulee de várias coisas, né? Ontem a gente estava conversando, as meninas da Assina falaram que querem fazer um creme brulee de mandioca. Eu falei, cara, vai lá, que vai dar certo. Porque eu quero provar, que tudo que elas fazem é bom e eu vou provar. Mas você pode substituir esse doce de leite por açúcar. A proporção de açúcar vai ter que ser menor. Então, a ideia é que você substitua por outra coisa. Então, assim, coloque um pouquinho mais de... Quer dizer, diminui a proporção de açúcar. Se você tirar o creme, por exemplo, você vai ter que... O creme de leite, você vai ter que atuar com mais gemas, porque você vai ter que compensar a gordura desse creme. Ou seja, essa receita ela tem um balanceamento. Se você tira alguma coisa, você tem que devolver em outra. E a fala do Ian foi muito legal sobre a fermentação, porque é isso que determina a técnica.
quando você domina a técnica do tipo, eu sei a função do ovo aqui. Se eu não tiver o ovo, ou se eu não tiver tanto ovo, eu consigo até equilibrar isso de uma maneira diferente. Se eu não tenho o creme de leite, às vezes eu tenho 50 ml, 100 ml a menos, eu não vou fazer? Não, talvez se você tiver o domínio da técnica, da função do ingrediente, você vai substituir muitas vezes, pode não ficar igual, mas vai ficar muito semelhante. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar dentro de uma cozinha. Buscar pensar no ingrediente de uma forma inteligente, buscar as funções de cada elemento dentro desse preparo, porque eu acho que esse é o grande diferencial. Gema, creme de leite fresco, leite e doce de leite. 4 ingredientes. Opa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou coar. Tem uma peneira, gente, por favor? Eu vou coar e colocar nas minhas vasilhinhas. Essa receita que eu estou passando para vocês, que vai estar lá na revista e que eles vão passar, ela rende 4 porções dessa daqui. 4 porções que são as porções que eu sirvo no afeto, de mais ou menos 170 ml de líquido. A ideia de peneirar aqui é só para tirar qualquer resíduo da gema. Não para tirar cheiro de ovo, tá, gente? Mas para tirar qualquer pedacinho que possa ficar ali visível. O cheiro, se tiver cheiro, vai continuar. E não é isso que a gente... Quem me segue nas redes sabe que eu converso bastante. E é muito importante a gente saber a nossa origem desse nosso produto. Lá, o que eu faço? Eu peso. E aí, eu coloco aqui, geralmente, eu peso, bonitinho. Opa! E aí, isso aqui vai para o banho-maria. Coloco. Lá no afeto eu tenho um forno de convecção, mas ele não tem vapor. Então, lá eu asso a 140 graus, em banho-maria, por 28 minutos. 28 minutos, 28 minutos, em banho-maria. Tiro, coloco na geladeira e deixo ele resfriar. Beleza? Coloco e ele dura bem, gente. Ele dura bem aí uns 5 dias. Então, é algo que vocês conseguem fazer com antecedência. Tá? Geralmente, vocês estão vendo aqui a marquinha? Eu trouxe os meus próprios potinhos. É uma marmitinha. Está vendo a marquinha aqui? É a marquinha que eu uso. Geralmente, a altura do líquido é a altura da minha água. Beleza? Levo isso. Pode ser que, por exemplo, no ramecan de vidro, demore um pouquinho mais. A condição térmica do vidro é um pouquinho mais difícil, né? Ela é mais difícil de chegar no alimento do que o alumínio. Então, se você colocar num de vidro, que é um pouco mais grosso, vai demorar um pouco mais. Mas é só deixar. Você dá o meu teste é o seguinte, eu dou um techzinho na GN que eu tenho lá, e ele dá uma balançada. Se ele no meio ele está levemente, sabe? É porque ele já está bom. E aí eu tiro e coloco ele para gelar. E aí, Claude? Bom? Bom, creme brulee. Certinho? Ah, Babi, eu queria fazer ele de pistache. Eu uso uma base de pistache. Uso açúcar e um creme de pistache. Uma pasta de pistache. Faça essa pasta. Tá? Quero fazer de milho. Dá para fazer? Dá. Faz uma base de curau. Tira esse milho aí, bate o milho com leite. E aí o ideal é que você faça o cozimento que eu vou fazer com o sorvete, porque o milho ele demora a tirar aquele sabor forte do amido. Então, o amido ele precisa coagular para tirar aquele sabor intenso dele. Tá bom? E é isso. O creme brulee sem segredos. Tá? Eu falo, o maior desafio dele é depois, a hora de maçaricar, porque aí tem gente que tem um pouco mais de insegurança. Alguém tem alguma pergunta sobre o creme brulee? Vou falando rápido, eu sou assim. Se vocês quiserem falar, está muito rápido, é só falar. Obrigada, Val. E, bom, vou fazer o sorvete. Nada de perguntas para o creme brulee? Delicioso, gente. Vocês podem fazer. Vai virar a sobremesa de vocês. E se vocês não quiserem fazer o tradicional, diminua a quantidade de açúcar. A gente tem 250 gramas de doce de leite. Eu colocaria 120 gramas de açúcar. E colocaria uma baunilha. Pode fazer o creme brulee de baunilha do Cerrado? Pode. Tá? Então, misturar também o doce de leite com a baunilha, enfim. Aí, gente,
né? O céu é o limite para as combinações. E eu falei, a galera criativa desse evento, hein? O pessoal aqui fez umas coisas muito, muito maravilhosas, né? E aqui eu vou fazer a base do sorvete com vocês, tá? O sorvete ele vai partir de um creme inglês. Creme inglês é uma base da confeitaria clássica, que leva basicamente creme, leite, um sabor e ovos. Ele não tem amido. O que difere ele do creme de confeiteiro é que ele não leva o amido. Então, ele não vai ficar com aquela textura grossa. Ele vai ficar bem lisinho. O que a gente chama de ponto na P, aquele ponto que reveste a colher de uma maneira leve. É isso que a gente quer. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui não, na minha panela. Você liga o fogo para mim, por favor? Creme de leite fresco. Leite. E a gente vai usar a baunilha do Cerrado, gente. Todo mundo conhece? Vocês viram aqui? Alguém mostrou para vocês em outras palestras? A Pampona. Baunilha Pampona do Cerrado do Brasil. É essa daqui. Todo mundo fala, parece uma banana, né? Ela passa por vários estágios. Ela é uma orquídea. E a gente colhe ela verde. A gente não, porque não foi eu que colhi essa. Mas quem colhe verde e faz um processo de maturação. Ela sua, ela tem um processo todo específico. E ela é muito aromática, muito rica nas bolinhas aqui, gente, que é o que dá o principal aroma dela. Olha aqui, ó o tanto. Isso aqui tudo são aquelas bolinhas. Até aqui tinha um pouquinho, ó, que estava sujinha a minha tábua, era isso que eu passei um pouquinho antes. E eu vou colocar isso aqui. Ontem, eu fiz um sorvete para adiantar e eu usei meia fava, assim, só. Renderam mais ou menos quase 2 litros de sorvete. Então, ela é muito aromática, ficou bem forte o sabor. Eu vou passar para vocês verem, tá bom? E vocês hoje encontram extrato. Esse aqui quem trouxe para mim foi o Henrique, um amigo meu da faculdade. Ele trouxe de Goiás Velho. Ou seja, hoje a gente já está encontrando com maior facilidade. Vou passar para vocês aqui. Com licença. E eu também uso isso aqui para deixar infusionar. Gente, feito isso, aqueceu. É muito legal, depois que você aquecer, se você tiver tempo, obrigada, deixar isso na geladeira por umas 12 horas. Você pode, mesmo depois de colocar o ovo, porque esses aromas eles vão potencializar aqui dentro desse creme. Além dele esfriar, para você produzir o sorvete, que é muito mais fácil, esse creme já entrar frio, ele vai potencializar esse aroma. Então, esse sabor, ele vai ficar bem mais forte, tá? E eu também vou pegar um pouco do açúcar, tá? Então, aqui tem creme, leite, a baunilha e metade do meu açúcar. A outra metade eu vou colocar aqui com as gemas. E nós faremos uma temperagem. Por que dessa temperagem? Porque eu vou fazer o creme inglês, eu vou aquecer. Para não fazer uma elevação muito brusca dessa gema e correr o risco dela ficar talhada, eu faço essa temperagem, porque quando eu for aquecer, eu vou ter uma estabilidade maior desse creme, tá? Então, essa estabilidade aumenta e dificulta uma elevação muito brusca dessa temperatura e o meu creme talha, ok? Então, é para facilitar esse processo. Isso aqui não precisa ferver. Então, assim, por que eu falei para vocês que é legal deixar esse aroma aqui um tempo? Porque esse tempinho aqui é muito rápido. Ela é muito aromática, ela é muito forte, mas eu posso ainda assim extrair mais dela. Então, se vocês puderem, deixem um pouquinho. E aí aqui eu tenho um termômetro. Esse creme não deve superar aí 79, 80 graus, tá? Como eu tenho muito açúcar, aqui tem bastante açúcar, eu chego até os 80. Se você não tiver... Porque as pessoas podem não usar tanto açúcar. Então, se você não tiver tanto açúcar, a estabilidade diminui. Você não vai poder levar tanto a temperatura. Então, muitas referências trazem aí 74 graus por isso. Quanto mais açúcar, mais estabilidade. E sorvete é bem doce. Se eu tiro o açúcar, eu facilito a cristalização. E essa cristalização é aquela sensação de cristais de açúcar no sorvete. Isso não é legal. Como que eu compenso isso? Aumentando a quantidade de açúcar, já que meu sorvete não vai nada de emulsificante, estabilizante. Então, assim, aqui é assim que eu vou controlar essa reação do meu sorvete. Beleza? Então, aqui eu vou aquecer.
Já está bem pintadinho, não sei se dá para ver, mas cheio de pintinhas da baunilha. E tem uma moça que estuda a baunilha, que é daqui de Brasília, que chama Cláudia Nasser. Depois procurem ela no Instagram. E ela tem um estudo todo voltado para a baunilha do Cerrado. É muito legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui já está quente. Eu vou misturar aqui nas gemas. Misturo. Obrigada, Val. E volto peneirando. Vou peneirar primeiro para tirar esse pedaço da baunilha e também qualquer partículazinha aí do ovo que possa vir a deixar esse creme com bolinhas, beleza? A baunilha, ela é muito, muito fininha, então isso aqui não vai atrapalhar, tá? Olha aqui, ó, gente, dá para ver aí? Olha o tanto de pessoal que está em casa aí, ó, assistindo. Então, aqui, ó, eu vou voltar. Oi? Tá sentindo aí? Estão sentindo o perfume? Ô, Val, peraí, daqui. E aí eu venho para cá e eu vou aquecer. Gente, posso fazer o sorvete sem cozinhar? Se eu tivesse a gema pasteurizada, até funcionaria, com uma sorveteira que emulsiona. Mas é que eu estou cozinhando até mesmo para cozinhar os ovos, tá? Então, aqui eu venho, fico mexendo e espero esse creme chegar aí. Ele vai ficar numa textura que não é uma textura grossa, é um molho, tá, gente? Ele vai ficar bem nessa textura de molho, uma textura bem gostosa. E aí, logo que ele chegar a essa temperatura, eu vou colocar isso no recipiente, resfriar e forçar, tá, gente? A confeitaria ela tem dessas coisas, dessas delicadezas, de você esperar o processo de resfriamento natural, de não forçar isso, porque você tende a ter aromas melhores, tá? E resultados melhores. E aí o que acontece? Esse sorvete aqui, o meu, ele vai para uma sorveteira. Babi, eu não tenho sorveteira em casa. O que eu faço? O ideal vai dar trabalho, né? Eu falo assim, vai lá no Afeto comer. Vai lá e vai lá. Mas se você quiser fazer, o que é uma sugestão? Faça, coloque isso no freezer e vai batendo. Quando ele começar a endurecer, bate. Mas o melhor processo é o processo de pata bomb. Depois procurem nos vídeos no YouTube, que é um processo que você bate o ovo, como se fosse um merengue. Esse merengue ele vai criar volume, isso já vai dar uma estabilidade para esses ovos, para esse açúcar. E já vai dar volume, já vai dar essa sensação mais cremosa. E aí, depois, você leva para refrigerar. Leva para refrigerar, bate, deixa gelar, bate de novo. Essa é a dificuldade de se fazer sorvete em casa. Você pode até usar um processador, mas a qualidade ela nunca vai ficar igual de uma sorveteira, que aos pouquinhos vai gelando, vai emulsionando e vai dando aquela textura gostosa, tá bom? Mas a base, gente, é essa, tá? Não falei, mas eu trabalho com rede social também. Eu tenho meu Instagram. Quem não me segue, pode seguir. Chefe Babi Frazão. Dou muita receita. Lá é uma coisa bem informal, uma coisa que eu falo assim, tenho liberdade, aqui é o meu espaço. Diferente das aulas que tem um protocolo, diferente do restaurante que tem um pouco mais de seriedade. Lá, eu sou a Babi mãe. Gente, chegou a 80 graus. Tem gente que gosta de substituir, então, olha lá, ele está bem levinho, tá vendo? Bem levinho. E, ó, ele não vai ficar grosso, tá vendo? Essa é a ideia. Bom, depois que ele resfria, ele vai ficar como se fosse um xarope mais denso, tá bom? Deixa ele resfriar, e aí depois eu coloco ele na sorveteira. Pede para pegar o sorvete para mim, por favor. Coloco ele na sorveteira. O que eu fiz foi aquela sorveteira da Tramontina, sabe, uma prateada. Depois vocês digitam aí no Google. É uma prateada, ele ficou pronto em
90 minutos. Então, eu coloco esse líquido lá e ele monta o sorvete que as meninas vão trazer aqui para mim agora. Babi, não tenho. Faz esse processo que eu falei. Você pode colocar no freezer, deixar ele descer. Pâté à bombe. Pâté à bombe. Pâté à bombe, que você vai escrever, tá bom? Ou então fazer o método de pâté à bombe. Você vai pegar as gemas, bater com açúcar, pode fazer uma calda para já cozinhar essas gemas, bater com açúcar, demora um pouquinho mais, né? Aromatizar. E aí depois você vai bater o creme de leite fresco para ele montar e já dar volume. E aí você vai fazer esse processo. São os mesmos ingredientes. O que muda é o que eu falei, a técnica. Então, quando você domina, você sabe que você pode fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Né? Eu acho que isso é muito brilhante dentro de uma cozinha. Eu gosto de cozinhar, porque para muita gente, cozinhar é um hobby, né? Ah, eu gosto. E para mim também. Eu cozinho na minha casa. Saio do meu restaurante às vezes, aí a pessoa fala assim, nossa, você deve levar outros pratos, né? Gente, eu saio do meu restaurante às vezes e eu chego em casa e cozinho. O que eu gosto, é um momento diferente, é outra coisa. Então, olha lá, gente, aqui, ó. Esse aqui é o sorvete. O resultado, ele saiu da sorveteira assim, tá vendo? Ó? Cremoso. E cheio de pintinhas, olha lá, cheio das favas, né? A fava com as sementes, no caso. Então, olha lá. É claro que na hora que ele sai extremamente cremoso, brilhoso, ele sai com uma textura, porque aqui eu fiz, tem pouco menos de 24 horas que eu fiz. E aí ele fica com essa textura mais arenosa. Se eu colocasse na sorveteira agora para bater, e é o que as pessoas fazem, geralmente os restaurantes que têm uma sorveteira, que trabalham com sorvete, ele bate diariamente aquele sorvete para ele ficar perfeito. Se você não tem uma produção diária do sorvete, você emulsiona através da sorveteira todos os dias. E aí ele vai ficar perfeito, ele vai ficar naquela textura legal. Aqui é muito importante, se vocês forem colocar na geladeira, colocar um plástico filme em contato para não criar uma película, tá? Então, pega um plástico filme, coloca aqui e deixa ele resfriar. Beleza? Bom, aqui eu não coloquei no forno o meu creme brulee, mas eu vou colocar porque está muito alto. O Ian usou para fazer um aquecimento, para baixar até 40 graus, vai demorar um pouquinho. Mas daqui a pouco, deixa eu ver se eu vou fazer muito barulho. Acho que vai fazer muito barulho se eu abaixar o forno. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou montar, vou maçaricar para vocês verem o resultado final. E cadê o creme brulee que estava pronto? Está aqui? Pronto. E eu vou fazer uma quenelle. Vocês sabem o que é quenelle? Para a gente fazer uma quenelle, as pessoas acham que a gente pode pegar qualquer sorvete e fazer uma quenelle. Mas, na verdade, é a textura do sorvete que dita a qualidade da nossa quenelle. Então, assim, lá, as pessoas às vezes me veem trabalhando sorvete, eu esqueço de tirar o sorvete do freezer, e aí vira aquela confusão. Então, as pessoas, sempre que trabalharem com uma quenelle, elas vão trabalhar o sorvete, se o sorvete não foi feito naquela hora, pegar um copinho, não precisa ser água quente, só de ter água é importante. E a hora mais difícil da aula é fazer uma quenelle ao vivo. Aí, ó, vamos lá. E aqui o movimento é esse. Eu arrasto. Tem gente que vai para o fundo. Não é, você vai trabalhar a quenelle com a própria colher. Então, aqui, ó, no próprio. E aí as pessoas pegam isso aqui, ó, esse detalhe de passar aqui, eu faço isso no restaurante com a mãozinha mesmo, bem limpinha. E aí a gente faz isso, ó. E aí essa quenelle que as pessoas falam, a gente pode fazer num purê, a gente pode fazer numa manteiga aromatizada, né? Porque é ela que vai dar essa característica legal. E esse resultado bonitinho aí, para quem não quer utilizar Bom, eu trouxe para vocês a versão do afeto,
tá? Que é Pode levar, Val. Pode. Diga. Posso, claro, eu vou fazer agora servir. Gente, as pessoas nos hotéis treinam isso com manteiga. Pega barra de manteiga, alisa, manteiga. E aí, gente, me deram um negócio aqui, ó. Cadê? Chama o Sebastião, por favor, porque o Sebastião estava lá. Aí eu falei, você está com medo disso? Eu não vou chegar perto disso, não. Você nunca testou isso, Sebastião? Ele morreu de rir de mim. Bom, eu vou só amassar. Foi? Então vai lá, rápido. Cadê o açúcar? Gente, o creme brulee, ele tem uma casquinha de açúcar maçaricada, que é o que vai dar aquele crocantezinho. Não precisa ser muito, é o suficiente para cobrir. Tá vendo? E outra, na hora de você colocar aqui, evite sujar as laterais de açúcar e de creme, porque na hora de você maçaricar, isso vai queimar. E vai dar um acabamento não muito bonito para o seu creme. E aqui, gente, ó, o negócio do maçarico, o grande segredo dele é você não balançar demais. Se você balança o gás, ele agita e muitas vezes ele dá aquele... É isso. Então, o segredo é você... Segurança, ó, finesse aqui, ó, de boa, não precisa de muito agito. Tem que maçaricar da galera aqui, porque o pessoal... Pronto. Tá bom, pode ser mais forte, não tem problema. Aí, tá ótimo. Tá bom, mas não precisa ser muito fininho, não. E aí, gente, é só segurar. E aqui o que eu vou girando é o meu produto. A hora que ele chegar... E aí, a hora que ele ficar douradinho, às vezes, algumas partes é até legal que ele dê uma leve queimadinha, porque o brulê ele tem essa característica, né? Cebola brulê, tomate brulê, todos têm essa característica do levemente queimadinho. Isso é importante que dá aquele gostinho legal, que é o contraste do amargor dentro de um preparo mais doce. E vamos lá para a quenelle de novo. É legal você ter alguns restaurantes trabalham com uma colher um pouco mais pontiaguda de sopa, que ela não seja tão redondinha. Tá? Mas eu pego a que estiver mais próxima na hora da correria, lá do restaurante, e vamos. Ó. Bom, trabalhei, deixei retinho, água, e ó, empurrei, e ó, trabalhei com a própria colher. Com a própria colher, resgatei e finalizei. Esse... Muito difícil? Quer de novo? Quer de novo? Ó, vamos lá. Foi? Ó. E aí depois, gente, você vai acostumando e vai fazendo rapidinho, vai pegando prática. O sorvete, ele é muito rápido, assim, principalmente esse que foi feito agora. Quanto mais novinho, mais rápido ele derrete. E como está muito quente aqui também, ele vai derreter. A degustação de vocês, os meninos estão preparando. Vocês vão provar exatamente como eu fiz umas porções individuais, vocês conseguem fazer do tamanho que vocês quiserem. Pode ser que o tempo diminua um pouco, tá? Esses ficaram 25 minutos no forno da minha casa, que é um forno a gás, em banho-maria, tá? Eu não tenho forno combinado na minha casa, nem convecção, enfim, nada disso. E aí... bom, sorvete pronto, sobremesa montada, o pessoal está ali montando. Alguém tem alguma dúvida? Vou colocar isso aqui dentro. Alguém tem alguma dúvida? Não? Gente, se eu falar para vocês que essa sobremesa, eu cheguei aqui e eu vi o Ian, que foi o que deu palestra aqui antes, sentado. E eu sou fã do Ian, gente. Eu nunca imaginei que eu daria uma palestra, que o Ian entraria antes de mim para dar uma palestra. E eu falei para ele, Ian, nossa, eu sou sua fã. E ele super simpático, né? Nós conversamos um pouquinho. E eu falei, cara, essa sobremesa é a inspiração do Is, que um dos restaurantes dele serve
um creme brulee. Só que lá ele aromatiza com cumaru, ele tem uma pegada mais norte. E eu falei assim, nossa, cara, que legal, que prazer, que honra te conhecer. Né? Eu acho que assim, a cozinha ela tem esses encontros, esses grandes encontros, né? Que eu acho que é você se inspirar, você trabalhar com pessoas que você admira muito. Eu estive nessa cozinha como aluna, como muitos de vocês. Hoje eu sou uma profissional que fui convidada, isso para mim é um privilégio. Não posso falar demais porque eu choro mesmo, porque só de pensar, verdade, só de pensar eu fico assim, gente, é muito louco, é muito legal, porque a gente vê pessoas que a gente admira trabalhando com a gente. Vou sair daqui, vou dar uma aula mais tarde de panificação, e a pessoa que trabalha junto comigo é um professor que me deu aula. O professor que dá cozinha é um professor que me deu aula, e eu vou dar o curso de panificação com ele, isso é muito legal. Então, assim, eu acho que a cozinha tem esses encontros, o afeto, ele traz isso. Quando eu falo da minha cozinha com afeto, é no sentido de afetar. Eu tenho pessoas muito próximas que fazem com que tudo isso na minha vida aconteça, com que eu possa fazer tudo isso. Isso é o grande lance, né, o grande desafio. Quem é empresário sabe, quem está ali na lida todos os dias, não é fácil, porque às vezes as pessoas acham e visualizam algo muito ideal. Nossa, é lindo, como que você consegue? E é isso, é a vida real. A internet tem muito da distância, mas para que eu esteja aqui, tem muita gente trabalhando comigo. Tem muita gente que me apoia. Minha mãe, que deve estar me assistindo agora. Eu sempre choro quando eu falo deles. Meu marido. Então, assim, é a vida real de uma pessoa real e que esteve aí como vocês. Então, assim, eu acho que é muito legal estar aqui justamente para mostrar para vocês que todo mundo pode, para quem é aluno, que está começando. Eu era uma das pessoas que estava aqui, sempre. Quer fazer, quero. Quer participar, quero. E eu estava sempre muito presente. Eu sou assim, fico muito feliz. Venho aqui, às vezes, sempre, de vez em quando, né? Eu vinha mais, né, da Lete. Mas, quando eu tinha mais tempo, eu vinha mais. E, nossa, sempre muito bem acolhida, sempre muito bem recebida. Isso, para mim, é um privilégio. Tá? Então, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Meninas, obrigada pela presença. Claude estava aqui agora. Para mim é uma honra ter pessoas que trabalham comigo, que eu admiro muito, junto comigo. Carlinha trabalha lá na faculdade, Carla trabalha com vinho. Eu acho que, assim, é uma reunião de pessoas que estão sempre junto de mim, que fazem com que a Babi seja assim, o sucesso que ela falou, quando eu falo assim, gente, não é isso, é porque tenho pessoas muito legais junto comigo. Então, assim, lá na universidade que eu trabalho, ontem eu estava lá, os meninos estavam comigo, eles devem estar vendo também, eles falaram, eu vou assistir. Então, assim, para mim é um grande privilégio. Dalete quer fazer uma pergunta? O afeto funciona só sábado e domingo, tá? Então, sábado e domingo para o almoço, eu espero vocês lá, eu amo receber vocês. Se eu estiver muito na correria, eu dou um tchauzinho pelo vidro, vocês batem lá, as pessoas chegam lá, e é assim, as coisas vão acontecendo. Às vezes você vê um menino no banco, é o meu filho, que está lá do meu lado, o Felipe faz parte, e eles participam muito, e graças a Deus eu posso inserir eles dentro desse contexto. Gente, o pessoal vai preparar. Aqui. É uma baunilha, é um extrato que tem o açúcar. Ela está com açúcar, tá vendo? Ela está cortadinha. E aí aqui a gente tem um extrato da baunilha do Cerrado. Eu comprei pronta essa, mas as pessoas geralmente fazem como se fosse um xarope. Derrete um pouquinho de açúcar, bem concentrado, com bastante baunilha. E tem gente que faz a pasta com ela toda, porque essa casca é aromática, então você pode bater. Não, do jeito que ela está. Eu aqueço o açúcar, faço uma calda, um xarope bem concentrado e depois... Isso. Isso, mas essa aqui chegou para mim pronta, tá? O próprio aquecimento da calda deixa ela mais... Do Cerrado, tá ok? Você consegue comprar vidrinho, xarope, extrato, enfim. Gente, o pessoal vai servir, eu espero que vocês gostem. Muito obrigada. Sigam aí nas redes sociais, depois comentem. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. 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 Espero que vocês tenham gostado.
Posso colocar para cá? A Origens, ela é uma empresa que está fazendo muito sucesso, é a minha nova história, graças ao Pronamp, graças a esse tempo que eu tive para me reinventar. É uma longa história de apoio, de parceria. Eu levo o Banco do Brasil na minha história, no meu coração.